Que alegria! O tema que Deus colocou no meu coração hoje. O melhor presente que podemos dar para a igreja. Quem já deu um presente especial aqui para o irmão, para a irmã, para um pai, para uma mãe? Quem já fez isso? Tirou ali, de repente, metade do salário, ou às vezes até mais do que um salário inteiro, e entregou um presente para a namorada, deu um presente para o pai, para a mãe, para um amigo especial, para alguém que casou, você foi convidado para ser padrinho. Meu Deus, eu não posso chegar ali com guardanapo, né? Eu não posso chegar apenas com uma meia, né? Não dá. Eu tenho que entregar algo especial, e você entregou algo especial, de repente uma viagem, né? Na hora da gravata ali, quem já... né, cortou a gravata, pô, como é que eu vou dar R$5, como é que eu faço? Né, todo mundo dando 50, e você fica ali constrangido. Mas quem entende? Até mesmo tem essa linguagem do amor de dar presente. Quem entende que o presente alegra o coração de uma pessoa? Diga amém. A oferta é um presente. Daqui a pouco nós vamos ofertar a Deus. Mas eu quero te ensinar aqui, na minha concepção, o melhor presente que você pode dar para a CQL hoje. Quem quer descobrir qual é esse presente? Diga amém. Aleluia. Antes disso, eu quero fazer uma pequena introdução falando do reino de Deus. Quem já chegou aqui num lugar bem pesado? Você entra num trabalho, num lugar, meu Deus, que peso, que opressão. Ou já esteve num lugar leve, abençoado. Quem também já chegou num lugar, caramba, eu estava ansioso, eu estava deprimido, mas quem já se sentiu abençoado aqui nesse lugar? Diga amém. A linguagem que usamos pode mudar ambientes. As nossas palavras podem influenciar circunstâncias. Eu quero trazer aqui a linguagem do reino, porque essa igreja, ela ministra a linguagem do reino, amém? Eu quero trazer aqui algumas pessoas que falaram isso, por exemplo, João Batista, em Mateus capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: João Batista surge no deserto da Judeia e ele pregou o seguinte: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3, do 1 ao 2. Vamos ler de novo juntos? Diga, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mais à frente, Jesus começa o seu ministério da mesma forma. Mateus 4,17 diz o seguinte: daí em diante, Jesus começa a pregar. E o que ele prega? Repita comigo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Existe uma chave na declaração do reino dos céus. Existe uma chave que abre portas, abre células, faz o seu patrão, seu funcionário, seus amigos, seus conservos, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, ela modificar a sua maneira de pensar. Os 12, quando foram enviados por Jesus, Jesus deu a mesma mensagem. Mateus 10, do 5 ao 7. Que quando ele prega, ele diz: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem a mensagem. Qual a mensagem que foi pregada? O reino dos céus está próximo. João Batista diz isso. O próprio Jesus diz isso. Quando ele envia os 12, ele envia com esse propósito. Da mesma forma, ele envia agora 72, parte de uma equipe 144, amém? Ele fala assim, ó, curem, Lucas 10, 9, curem os doentes que ali houver. Mas você vai dizer uma coisa: o reino de Deus está próximo de vocês. Não obstante, o Pai Nosso, quando é ensinado, Pai Nosso que estás santificado seja... São declarações, mas a primeira coisa que se pede na oração que Jesus ensinou, o primeiro pedido da oração, eu aprendi na minha época, casa, confissão, adoração, súplica e arrependimento, para você ter a oração. Mas a primeira coisa que se pede é o quê? Venha o teu reino. A primeira coisa que pede no Pai Nosso é o reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Refletindo sobre os países, por exemplo, o Brasil. Quem colonizou o Brasil? Português. Qual a língua que a gente fala? Quem colonizou a Colômbia? Qual é a língua que a Colômbia fala? Quem colonizou os Estados Unidos? Inglaterra, os ingleses. Qual é a língua que ele fala? Porque quando se chega num lugar,
se estabelece um reino. Todos esses países tinham um reino. Portugal tinha um reino. A Inglaterra tinha um reino. A Espanha tinha um reino. E o reino de Deus está em você. E quando você chega naquele lugar, a sua linguagem é estabelecida para a glória do Senhor Jesus. A sua linguagem é estabelecida. E não é à toa que Pilatos olha para Jesus e pergunta: você é rei? Você é rei? Ele fala: o meu reino não é daqui não. Não é daqui não. Deus quer te estabelecer como um apóstolo paternal nesse lugar. Deus quer te estabelecer como rei e sacerdote. Você não chamou, Deus não te chamou apenas para você estar aí onde você está. Pedro sabia quem era Cristo. E quando sabemos quem é Cristo, nós anunciamos o reino. Amém ou não amém? Repita comigo: quando eu sei quem é Cristo, eu estabeleço o reino. Mateus 16:16, Simão Pedro respondeu: tu és o Filho do Deus? Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi te revelado na carne, no sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Pai nosso que estás, venha o teu. E eu lhe digo que você, Pedro, pergunta o nome do seu lado, o nome da pessoa do seu lado, pergunta o nome dela. Pergunta aí. Pegou o nome dela, agora você vai declarar o nome dela. Você é? Diga o nome dela. Você é? Fala o nome dela. Você é? Agora diga o teu nome. Você é? Diga: nós somos CQL. Amém ou não amém? Uou! E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades, a porta do Hades não prevalecerá sobre ela. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Jezabel, Adonias, Absalão não podem parar a igreja do Senhor. Não pode parar. Diga ao seu irmão: não pode parar. E Jesus diz para Pedro, quem toma posse dessa chave do reino: eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. E o segredo é o nome da minha igreja: somos para que o mundo creia. Quando você concorda um com o outro no que você fala, tudo que você pede para o Pai, Ele concede. Paulo, depois da sua última célula, ele anuncia o reino. Eu declaro que você terá uma célula em nome de Jesus. Eu declaro que você vai multiplicar a sua célula em nome de Jesus. Eu declaro que você terá 12 células em nome de Jesus. Eu declaro estabelecimento. João Batista disse, Jesus disse, enviou os 12, mas está na hora de enviar 144 para o reino de Deus. Amém ou não amém? Atos 28:30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu lá na célula dele, na casa que havia alugado, e recebia a todos que iam vê-lo. E ele pregava o quê? Ele pregava o reino de Deus. E ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Quem lembra da medalha de ouro de Aurélio Miguel na Olimpíada de Seul? Quem lembra? São poucos. Vamos lá então. Quem lembra da medalha de Maugen Marren, naquela salto em distância nas Olimpíadas? Quem lembra da medalha de ouro que o Brasil ganhou, né, do Neymar, né, todos aqueles no Brasil, a medalha de ouro, quem lembra? Quem lembra da Copa do Mundo que o Brasil ganhou em 94? Quem lembra? 2002. Quando o Brasil ganhou, o que você disse? O Brasil ganhou não, nós ganhamos a medalha. Mas existiam representantes daquela medalha ali. Quando você acompanhou as Olimpíadas nesse evento, cada país envia os seus atletas, tanto para a Copa do Mundo, para representar a nação em determinada modalidade esportiva. E ali eles vão, quando aquele atleta ganha, toda a nação é campeã. Quando você abre uma célula, toda a igreja fica feliz.
Quando você conquista algo, tudo aqui se alegra, amém ou não amém? Enquanto o Brasil ganhou medalhas, a Alemanha, os brasileiros comemoravam dizendo, nós ganhamos a medalha. Mas eu pergunto, você treinou com o Neymar? Você comprou um kimono? Você ficou ali treinando, se alimentando, correndo? Não, mas você se sentiu representado. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos o quê, igreja? Embaixadores de Cristo. Eu quero ler com você 2 Coríntios 5, 20. 2 Coríntios 5, 20, assim diz o Senhor. Olha que interessante isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 20. Capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler com vocês aqui. Se vivemos, 2 Coríntios, abre Gálatas. 2 Coríntios 5, 20. Essa eu faço questão de parar. Portanto, nós somos o quê? Embaixadores, representantes de Cristo. Quem lembra da linguagem, né? Você tem que falar, inclusive, a língua do idioma daquele lugar que você está representando o seu país. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Qual é o clamor do Senhor? Diga para o seu irmão, reconcilie-se com Deus. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre essa representatividade. Na Bíblia, Deus também age de acordo com o princípio da representatividade. Da mesma forma que esses atletas representaram o Brasil. Por exemplo, nós podemos ver isso com Davi e Golias. Golias olha para aquela nação e fala, para que morrer tanta pessoa? Escolham um para lutar comigo. O que vencer, venceu toda a guerra. Quando Davi vence a guerra com Golias, não foi só ele que venceu, todo Israel venceu, amém ou não amém? Assim, quando Davi desceu ao vale de Elá, a sua batalha era a batalha de Israel. Se ele fosse derrotado, a derrota seria de Israel. Meu irmão, quando nós perdemos uma vida, uma célula, toda a igreja perde. Quando uma pessoa se desloca fora do propósito do Senhor, todo mundo sai perdendo. Da mesma forma, um sacerdote, líder, vai diante de Deus e intercede em favor do Senhor. Ele é meu porta-voz diante de Deus. Ele é meu representante. Por isso na Bíblia, aleluia, se a nação é moralmente boa, mas o sumo sacerdote é ruim, Deus rejeita toda a nação. Independentemente de quão bom eles sejam. Isso aconteceu com Eli e Samuel. Mas se a nação é ruim, e geralmente ocorria em Israel, mas o sumo sacerdote é bom, então Deus aceita aquela nação por causa daquele sacerdote. E Deus está levantando uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes nem sequer era povo, mas agora é povo. Não tinha recebido misericórdia, mas agora recebeu. Você pode dizer amém? Mas o povo perece por... Esse é o versículo 4, Oséias 6, 4. Mas sabe como é que é o 5? Por rejeitar-se o conhecimento, eu te rejeito como sacerdote. Mas conhecereis a verdade? E sabe como é que você conhece a verdade, meu irmão? Quando você é discípulo. O versículo 32 todo mundo conhece, por causa do Bolsonaro, por causa da Bíblia, por causa de tantas coisas, né? Foi o lema do governo do Bolsonaro. Conhecereis a verdade? A Bíblia, esse texto foi muito conhecido, é conhecido, mas o verso 31 é muito importante. E essa palavra chegou aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permaneceram em mim, aleluia, verdadeiramente serão os meus e conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Então, quando você rejeita o discipulado, você rejeita o conhecimento. Quando você rejeita o conhecimento, você rejeita o sacerdócio. Quando você rejeita o sacerdócio, a representatividade de Deus não entra na sua vida, não entra na sua casa, não entra na sua família. Então, eu chego à conclusão que o maior presente que podemos dar para a comunidade CQL é dizer, pastor, eu sou discípulo. Quem crê nisso? Pode aplaudir então, meu irmão. Eu quero trazer alguns conceitos sobre isso. Primeiro, Mateus 10, 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Mas basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao senhor, e ao servo, como ao seu senhor. Quem entendeu isso aí? Diga amém.
Você está totalmente disponível para mudanças? Como é que você reage quando alguém te mostra uma maneira diferente de pensar? Como você reage quando alguém te mostra que, de repente, aquela peça de roupa não é muito legal para você? Como é que você reage quando alguém lhe mostra um comportamento na rede social, no dia a dia, um vocabulário? Isso daí é o básico de ser discípulo. É o básico. Tem gente que tem dificuldades de ouvir uma orientação simples. Esse ano foi muito interessante para nós, eu, pastora Viviane, comunidade Somos Um, com essa ascensão, a equipe G12 Brasil, a chegada no novo local, um crescimento que nós não esperávamos como homens, mas que Deus pôde derramar sobre a nossa vida. Mas eu tomei uma decisão muito importante: ser discípulo. O apóstolo Tomás nunca recebeu um não meu. Nenhum. Eu não estou falando... Eu sei muito bem a linha tênue da idolatria e da honra. Mas eu nunca disse não para o meu pastor. Nunca. Eu já disse: posso verificar? Pastor, o senhor pode explicar direito? Isso eu já fiz. Mas eu nunca disse não a uma convocação, um chamado do meu pastor. Deus, Ele quer trazer essa questão de ser discípulo, sabe por quê? Porque ser discípulo é uma escolha. Repita comigo: ser discípulo é uma escolha. Se puder botar aqui, eu agradeço. Diga: ser discípulo é uma escolha. Meu irmão, renunciar tudo que você possui, largar pai e mãe, só é característica de discípulo. A maior incoerência da humanidade é querer fazer aquilo que não é. Eu vou repetir: a maior incoerência da sociedade é querer fazer aquilo que não... Tem algum advogado aqui? Tem, irmã? Na sua faculdade de Direito, quem eram os seus professores? Juízes, promotores, advogados, todos com OAB, né? Por quê? Eles são para poder fazer. Você vai na faculdade de medicina, quem é que está ali? Médicos, cardiologistas, oftalmologistas. Eles passaram por uma situação, eles são médicos e têm autoridade para fazer médicos. Amém ou não amém? A maior responsabilidade de um cristão diante do mundo é ser discípulo. Repita comigo: a maior responsabilidade de um cristão diante do mundo é ser discípulo. Essa palavra responsabilidade vem de obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Caráter ou estágio de ser responsável. E eu quero contar uma história que eu acho que vai te chocar, mas de uma pessoa que conseguiu fazer muitas coisas, mas ele não conseguiu ser uma. Quem crê que o único perfeito da Bíblia é Jesus? Diga amém. Né? Davi adulterou, Abraão mentiu, Moisés matou, e por aí vai, né? Sansão caiu com Dalila. Essa galera, tudo na galeria da fé, todo mundo errou. Mas eu descobri o erro num cara muito especial. E eu quero discorrer isso com você. Sobre João Batista. Sobre quem? Mateus 9, do 9 ao 17. Eu vou ler do 14 ao 17. Então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós e os fariseus... Imagina essa cena. Eu estou aqui, né, o pastor Rairina é Jesus e os discípulos dele. Me perdoe, irmão, mas você vai ser o fariseu. E eu estou aqui como discípulo de João Batista dizendo: olha, eu e os fariseus, nós jejuamos, mas você, os 12, não jejua. Houve um questionamento acerca do discipulado de Jesus aqui. Olha o que ele está falando. Então, os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Aí a resposta é de Jesus. Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo ainda está com ele? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Isso acontece hoje. Quem são os discípulos de Jesus hoje? Quem jejua hoje aí? Diga amém. E olha a lapada que Jesus dá. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, rasgará o rasgo vai ficar pior.
Nem se põe vinho novo em vasilha de colho velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará, as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se... E essa palavra nova não é nova de ter nascido agora. Por exemplo, você pode comprar um carro usado, mas ele é o seu carro novo. É isso que ele está dizendo. Olha, é velho para ele, mas é novo para mim. Você, há um tempo atrás, podia ser velho para o mundo, mas agora você é novo para Jesus. E quando você tem um coração de novo, um coração de discípulo, você consegue entender o plano de Jesus. É por isso que quando ele ensinava preciosidades, ele falava, os fariseus, os mestres, gostariam de entender isso, mas eles não conseguem entender. É como se fosse hoje, os coaches, os teólogos, todas essas pessoas, nada contra a teologia, mas aquelas pessoas que só o fazem assim, mas não fazem discípulos, eles ficam confusos, mas vocês entendem os mistérios do reino de Deus. Os discípulos de João estavam questionando o discipulado de Jesus. E questionaram do lado dos fariseus. Eles estavam se comparando com os fariseus. Olha, eu e os fariseus fazemos isso, mas os 12 não fazem. Jesus ensina sobre o vinho e a roupa nova. Olha, vocês estão com a mentalidade velha. Vocês precisam renovar, mudar a sua mente. Jesus nos ensinou a melhor maneira de mudar. É a palavra. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Como discipularão, se não há discípulos? Jesus nos ama e nos ama até o fim, até morte de cruz, amém? E nos últimos dias aqui na terra ele deu uma ordem: ide, fazei discípulos de todas as nações, e dedicou os últimos 3 anos e meio da sua vida para esse propósito. Ele não podia, aleluia, ele nunca pediu aquilo que ele não fazia. Jesus era muito coerente. Tudo que ele pediu ele fez. Ide fazer discípulos, ele fez. Quando você orar, ele orava. Quando você... É assim. Ele ensinava o que ele fazia, ele era coerente. Essa é a melhor maneira de mudar aqui na terra, é sendo discípulo. E, consequentemente, fazendo discípulos. Fazer discípulo não é difícil. Diga para o seu irmão, fazer discípulo não é difícil. O maior desafio é ser discípulo de alguém. Quem entendeu o que eu falei? Não é só de cima para baixo, é de baixo para cima. Você valorizaria as últimas palavras de um pai que morre? Se seu pai estivesse morrendo, você lá com 60 anos de idade, o seu pai com 90, morrendo, ele te chama no leito de morte e fala assim, olha meu filho, eu tenho 10 casas e 10 filhos. Essa casa vai para esse filho, essa casa vai para esse, essa casa vai para esse carro vai para aquele. Eu quero que você faça isso, tem um dinheiro na minha conta, eu quero que você divida assim, assim, assim. Filho, é a última coisa que eu estou te pedindo. Faça isso direitinho da forma que eu estou te pedindo. Por favor. Quem obedeceria o último pedido do seu pai? Quem acha que isso é importante, amém? Jesus fez o último pedido para você. Antes dele morrer, ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Você pode dizer amém? Aplauda aí, irmão. O maior presente que você pode dar para a igreja não é nem fazer, é começar dizendo, eu sou um discípulo. O chamado da igreja é ser discípulo, fazer discípulo, mas é muito mais desafiante ser discípulo. Se abrir completamente para alguém. Alguém poder entrar na sua vida e dizer, olha, a forma que você está usando dinheiro não é legal. Olha, essa roupa não é legal. Olha, vamos lá, mas também você vai ser motivado. Você vai abrir sua célula, não consigo. Faça assim, vai dar certo. Você ter um coração aberto, alguém poder chegar e entrar na sua vida de uma forma especial. Aqui nesse texto nós vemos 2 gerações de discípulos. Os de João e os de Jesus. João Batista fazia discípulo também. Em Atos, Paulo teve um problema com esses discípulos. Eu vou ler com você aqui. Atos 19, do 1 ao 7. João Batista, meu querido, era um líder tremendo. Ele confrontava a religião, confrontava o pecado, confrontava Herodes. João Batista era realmente um homem de Deus. Mas olha o que acontece aqui, em João Batista, em Atos 19, do 1 ao 7. Eu quero ler junto com vocês. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Que discípulos eram esses? Vamos ver agora.
E lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual foi a ordem de Jesus lá atrás? Permaneçam em... Porque vai ser derramado do alto e você vai ser minha testemunha onde? Em Jerusalém, Samaria, Judeia e até... João Batista, ele tinha um chamado especial de preparar o caminho para o Senhor. Qual era o chamado de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. O médico sabe bem o que é isso. Se prepara todo o leito de cirurgia, mas quando o cirurgião chega, todo mundo levanta a mão, sai, opa, agora é com o cirurgião. João Batista, ele fez tudo bonitinho, pregou, confrontou o pecado, denunciou os fariseus. Eu não estou falando de um todo de João Batista, mas olha o que aconteceu. Ele preparou todo o caminho, e quando ele entregou o ministério para Jesus, quando ele o batizou, por exemplo, Jesus precisava João Batista precisava se submeter à autoridade de Jesus. Aquele era o momento de João Batista ser discípulo de Jesus. Mas deixa eu te mostrar o que aconteceu. Quando Paulo pergunta: cadê o Espírito Santo? Os discípulos de João respondem: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Você percebe que depois de Atos 2, João Batista, eu vou te mostrar isso por A mais B, começou um evangelho paralelo ao evangelho de Jesus. Jesus, ele tinha um ministério e João Batista tinha outro ministério. E Jesus, a palavra, não chamou ele para isso. Isaías 40 é muito claro. Uma voz clama no deserto, o quê? Prepare o caminho para o Senhor. Era só para preparar o caminho e se submeter a ele. Mas ele começou um ministério paralelo. Ele achou: eu consigo, eu posso, eu confrontei, eu consigo. Ó, quantos fariseus eu confrontei. Até o próprio Jesus, quem sabe, ele se sobreviveu, né? Até eu batizei Jesus. Então eu não preciso estar debaixo de ninguém. Presta atenção nisso aqui. Por isso que eu te digo, meu irmão, diga para o seu irmão de novo: fazer discípulo é fácil. Diga: eu quero ver você ser discípulo. Presta atenção. Versículo 3, então, que batismo vocês receberam? Porque a gente está pregando Jesus. Jesus já veio, já tem o Espírito Santo, e agora o evangelho que a gente prega é o evangelho de Jesus. Que evangelho paralelo é esse? Que vocês estão pregando que não tem Espírito Santo? Perguntou Paulo, e eles: é o batismo de João. Responderam eles, verso 4. Disse Paulo: o batismo de João foi. O batismo de João o quê? Foi. Mais uma vez, o batismo de João, um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. O objetivo do batismo de João era Jesus. E Jesus apontou para o Espírito Santo. Versículo 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Aí Paulo consertou o problema. Quem entendeu aí? Não importa se você chegou aqui errado. Não importa se você chegou aqui sem conhecer a visão celestial do Senhor. Eu quero te declarar que você está sendo renovado, batizado no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele e pode aplaudir, irmão. Começaram a falar em línguas e a profetizar. Agora a revelação: quantas pessoas tinha naquela sala? Era ao todo uns 12. Quantos? 12. E Paulo pegou aqueles 12 e começou a ensinar na escola de Tirano. Isso é uma outra história. Mas pastor, João Batista não era poderoso? Era. Ele não era uma bênção? Era. Quem era João Batista, pastor? Lucas 7, 28. Eu lhe digo que entre os que nasceram de mulher, essa é a opinião de Jesus, não há ninguém maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O menor aonde? Quem aprendeu um pouquinho do reino de Deus aqui na introdução, amém? Se você entrar nesse reino, você vai ser maior que João Batista. Você pode dizer amém? João também disse que ele cresça e eu diminua. O que João testemunhou? Porque isso é muito forte. João Batista, ele abraça 2 alianças. Ele é o último profeta da antiga aliança, o primeiro da nova. Ele linka 2 alianças e prepara o caminho para o Senhor. Ele era especial, sim ou não? Bastante especial.
Ageu diz o seguinte: a glória da segunda casa, mas como maior? Vai ser maior em beleza? Maior em tamanho? Diga não. Vai ter mais ouro? Diga não. É a presença de Jesus que faz a glória do templo ser maior. O templo só é mais cheiroso porque tem menos animais, não tem animal lá para sacrificar. João Batista nos apresenta esse reino. E ele diz: raça de víboras. E ele começa a batizar aquelas víboras. Surucucu, vem, batiza. Cascavel, jararaca, vem para cá. A sogra não. Vem para cá, vem, vamos. Aí teve uma hora que ele pegou achando que era uma cobra, ele pega, não, mas isso aqui não é cobra não. Ixi, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém ou não amém? Ele foi até coerente, ele falou assim: não, eu não posso ser batizado por você. Não, mas para que se cumpra as escrituras, vamos batizar. E ele batiza Jesus. João 1, do 19 ao 23. Esse foi o testemunho de João. Preste atenção na história de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntar para ele, quem era ele, ele confessou: não nego, declara abertamente, não sou Cristo. Ele reconhecia que não era Cristo. Perguntaram: então, quem é você, Elias? Ele disse: não. Profeta? Ele falou: também não. Finalmente perguntaram: quem é você? Deu uma resposta. Para que levemos aquele que nos enviaram? Que diz você acerca de si próprio? Jesus respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Ele sabia qual era o chamado dele. Quantas pessoas começaram na igreja, na visão, sabendo o que era o chamado, mas não conseguiram se submeter até o fim. E saem para um evangelho paralelo que só dá problema para a igreja. Você está vendo essa guerra aí do Hamas? Quem são esses caras? Estão lá na Palestina. A Palestina, ela tem uma origem também dos filisteus. E quem são os filisteus? Os inimigos de Deus. Quando Adão é expulso do paraíso, ele vai para leste. Quando Caim mata o seu irmão, ele foge para leste. Quando Canaã foi amaldiçoado pelo seu pai, Cã e Canaã, eles vão para leste. Esaú, quando vende a primogenitura, vai para leste. Ismael, a Bíblia fala tudo isso. Ismael, quando é expulso com Agar, para onde ele vai? Para o mesmo lugar. E eles se tornaram hoje os maiores inimigos do povo de Deus. Os maiores inimigos de Israel é o povo que saiu do DNA de Israel, foi para leste, se juntou com todo mundo que saiu e ataca a igreja. A igreja não tem problema com prostituta, não tem problema com droga, não tem problema com miliciano, não tem problema com traficante. Mas tem problema com aqueles que saíram do nosso meio. E nessa revelação, João diz: eles saíram do nosso meio, mas na verdade não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. Ou seja, eles não... O que eles não foram? Eles fizeram discípulo, cantaram, adoraram, ensinaram jovens, ensinaram criança, ensinaram tudo. Mas no final das contas, eles não conseguiram ser discípulos. Verso 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é Cristo? Nem Elias, nem profeta? Respondeu João: eu batizo com água. Mas entre vocês há alguém que não conhece. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias, sandálias eu não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia o chamado dele, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que Jesus estava acima dele. Ele aprendeu tudo isso. Esse é aquele a quem me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existe antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado. João Batista sabia. É que nem a pessoa que sai da igreja, sabe a visão, conhece o que é pastor, conhece o que é autoridade, sabe o que é ser discípulo, sabe o que é fazer discípulo, mas não consegue. Então João deu a seguinte testemunha: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu sei que esse ministério é de Jesus. Foi isso que ele falou. Eu não o teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre a quem você, o Espírito Santo, descer e permanecer,
o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é filho de Deus. Meu irmão, ele passou por todo o processo. Ele conhecia Jesus de ponta a ponta. Ele sabia qual era o canal dele. Ele sabia que ele era aquele que prepara a mesa de cirurgia para o cirurgião fazer o principal. Mas ele não conseguiu se submeter. O poder subiu a cabeça. Jesus é batizado. João reconhece quem é o maior. Eu é que tenho que ser batizado por ti. Jesus deu o exemplo para isso. João tinha tanta convicção de quem era Jesus, que ele avisou para todos. João 1,34. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Seja discípulo de Jesus e ganhe almas para Ele. Verso 35, presta atenção. No dia seguinte, João estava ali novamente. João estava ali o quê? Mas ele já tinha feito o chamado dele, estava terminado. Naquele momento, não quero cometer uma heresia, mas ele poderia ser até um dos 12 ali. Ele poderia ser um dos 70. Ele poderia estar ali debaixo daquela cobertura. Mas ele continuou um evangelho paralelo. No dia seguinte, João estava ali novamente batizando com 2 discípulos. Ele mesmo declarou, só que ele não conseguiu vencer o orgulho. Ele se acostumou a fazer e não conseguiu se submeter. Eu conheço uma história assim que começou antes do Éden. Quem conhece essa história aí? O cara não consegue se submeter, junta com 1/3 e vai embora. Quando viu Jesus passando, disse, é o Cordeiro de Deus. Era a oportunidade de João seguir Jesus. O ministério de João tinha acabado ali, para aquele propósito. Mas ele quis continuar. Era para João ser como um dos 12, um dos 70. Ele não largou tudo para seguir Jesus. Ele não conseguiu largar aquilo que ele pensava. Por isso, quem conhece a visão e já vem de fora, pode ter um pouco mais de dificuldade. Porque não consegue largar o velho. Não consegue largar aquilo que é velho. E nessa revelação que Jesus falou, o remendo velho não dá para costurar com roupa nova. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você não nasceu para ser Emília toda remendada. Você nasceu para ser uma princesa, um príncipe do Senhor. Em nome de Jesus. Quem entendeu isso aí? Diga amém. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. O ministério de João tinha acabado ali, mas 2 discípulos de João seguiram Jesus. Não foram com João Batista. Fizeram a escolha certa, permaneceram com Jesus e se tornaram um dos 12, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Alguns discípulos foram para Jesus, um deles foi André. Mas João continuou fazendo os seus discípulos. Não importa se você caminha com aquele que não entende a visão. Não importa se você caminha com aquele que não entende que tem que se submeter. Você pode escolher a escolha do Senhor. Quem entendeu isso aqui? Diga amém. João 3:22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles, batizando. João também estava batizando em Enão. Repita isso comigo, verso 23. João 3:23. Dá para aparecer aí? João 3. Repita comigo, 1, 2, 3 e... João também estava batizando em Enom de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser... Era para João estar aí, sim ou não? E isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão. Olha o problema que dá o evangelho paralelo. Olha o que dá uma pessoa sair do lugar que não era para sair, fazer um ministério que não era para ter. Surgiu uma discussão, verso 25, entre alguns discípulos de João e um certo judeu acerca da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e disseram, mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber aquilo que é dado para o céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse. Olha o espírito de confusão. Eu não sou Cristo. Não sou aquele que foi enviado diante de você. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é que atende o que ouve. Enche-se de alegria. Ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria. Mas ele não entendeu que era noivo. Que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Continua elogiando. Ele é um homem de Deus.
Ele está na presença. Então ele cresce, eu diminuo. Eu diminuo com o evangelho paralelo? Não, eu diminuo sendo discípulo de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga para o seu irmão isso aí. Uma coisa é perguntar, outra coisa é questionar e criticar. Eles ainda, meu querido, não tinham entendido o que é ser discípulo. Ser um 12. Não é uma metodologia. Não é à toa que está em letra maiúscula. Pois 12 entende quem é Jesus. Vimos aqui as características de quem não quer ser discípulo de Jesus. Repita comigo: critica, acusa e questiona. E não age debaixo da direção, mas segue o seu próprio pensamento, o seu próprio caminho. Mateus 9, verso 14. Vamos voltar ao texto inicial. Então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não? Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com ele? Virão dias que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornará pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará, a vasilha se estragará. Pelo contrário, põe vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservarão. Jesus não quer te retalhar, Ele quer te costurar. Ele quer te mudar, amém? Eu falei errado aqui, diga para o seu irmão: Jesus não quer te retalhar, Jesus não quer te costurar. Diga: Ele quer mudar o teu nível em nome de Jesus. Ele quer te fazer novo em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: chega de retalho. Chega de ser Emília. Diga: você é príncipe do Senhor. Diga para o seu irmão: retalho melhora, o novo muda. Deus quer te dar o novo. Chega de conceitos criados, chega de argumentos. Vamos ser discípulos e discipular. E as características de Jesus para os seus discípulos é a mudança. Pergunta para o seu irmão: por que você anda sozinho? Diga: João era grande, mas não era o maior. Diga: ele começou bem e terminou mal. Você lembra da última pergunta? Eu não tenho tempo para ler com você, mas lembra da última pergunta que João Batista fez para Jesus? Ele manda os discípulos lá e perguntar o quê? Você de fato é o Messias ou enviará outro? Aquele que sai para o caminho paralelo, ele perde a referência de quem é Jesus. A última pergunta de João Batista na sua vida foi essa: quem é Jesus? Eu não sei mais. Porque começou a seguir o próprio caminho, o próprio evangelho, começou debaixo de algo errado, começou a fazer aquilo que não era para fazer. Quem entendeu o que eu estou falando aí? Diga amém. Diga para o seu irmão: o seu maior chamado é ser discípulo. Ah, pastor, eu me magoei, eu não tive uma boa experiência. Quando você vai no médico, o médico erra, você para de ir para o médico? Não vou mais no médico porque o médico errou, eu não vou mais no médico. Não, você pode ter tido uma experiência errada, acontece. De repente foi até um João Batista que cuidou de você, que não se submeteu a ninguém e queria te ensinar. Eu sei o que é isso, os frutos negativos que isso acontece. O estrago que isso traz para a igreja. O transtorno de recuperar tudo aquilo que o outro fez errado, ensinou o que quis. Meu desejo é que você ache uma célula, um líder, e comece a ser um discípulo hoje, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. E diga para o seu irmão: o maior presente que você pode dar para a igreja não é fazer discípulo, é ser discípulo. Porque sendo, você vai fazer. Amém ou não amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, gente?